Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um emocionante, incomparável SigmaCast. O episódio de hoje é muito importante. Eu recebo uma pessoa que mora no meu coração, tá aqui para falar Olha, comigo hoje, coordenadora Ana Flávia. Ana, muito bem-vinda. obrigada, Thiago. Fico muito feliz com a presença da Ana e eu estou trazendo aqui a Ana Flávia hoje para falar comigo sobre a transição da educação infantil para os anos iniciais do fundamental. Como melhor preparar, ajudar e principalmente acolher seu filho num momento de tamanho desafio. Vamos dar início a mais um SigmaCast. Ana, a gente está falando então de uma mudança que vai acontecer na vida de todas as crianças. Elas saem do infantil, elas vivem a primeira infância com você, nas nossas escolas, e elas têm que fazer uma transição de sair do infantil 5 e ir para os anos iniciais, chegando ao primeiro ano. O que você considera o maior desafio dessa transição? Então, o maior desafio, Thiago, é porque o adulto enxerga esse período de transição apenas como uma mudança de série ou de segmento. E para a criança, essa mudança ocorre muito mais no âmbito emocional. E aí fazer principalmente a família, né? Mas também os responsáveis que estão na escola e acompanham essa criança, entender e gerir da melhor forma para que não seja uma ruptura, mas uma continuidade, porque afinal estamos falando de crianças que não deixam de ser crianças porque vão para o primeiro ano. Tá bom, Né? é um excelente ponto. Exatamente. E eles ficam na expectativa, Ana, quando eles são do infantil 5 e tem aqueles ritos de passagem, como é que fica a organização da cabeça desses meninos? Então, aí depende muito de quem vai conduzir essa organização. Porque o que acontece? Se a gente tem uma escola que não se prepara para essa transição da maneira adequada e uma família que faz uma pressão, né, achando que está estimulando, mas na verdade está ali fazendo com que ela se sinta ansiosa, aí não, a fala, ela vai ter uma fala num nível de ansiedade negativa. E isso é tão engraçado que assim, eu vejo algumas famílias quase que comemorando assim, falando assim: "Ah, não, meu filho está saindo do infantil, ele lê, ele escreve, então ele está muito preso no que diz respeito ao cognitivo, ao acadêmico, a questões mais burocráticas, e ele parece que deixa de lado uma outra parte." Isso de fato acontece? Sim, acontece muito, é o que eu falei. Se a gente não preparar, eu acho que hoje, né, a gente está muito aqui por conta disso, para auxiliar as famílias, dar boas dicas de como vencer essa etapa da melhor forma. Então, assim, é importante, sim, que a criança tenha ali todas as habilidades preditoras, né, que vão servir de suporte cognitivo para que ela ingresse ali no primeiro ano da melhor forma, aberta para aprender. Entendi. Porém, a gente não pode deixar de lado as habilidades para a vida, né, que é a autorregulação, o autoconhecimento, a autopercepção. Né? Ela vai encarar novos desafios, não só de aprendizagem, mas de relações também. E você acha, Ana, que quando eles saem, e eu gosto demais ali do infantil, aquele negócio é muito legal, eles são muito espontâneos e animados. Você acha que eles encaram isso numa perspectiva maior de curiosidade e vou enfrentar o novo? Ou você acha que tem muita gente que fica com medo, de fato, os alunos? Olha, você falou do nosso infantil. A gente tem um projeto muito legal, que é o projeto de transição. Tá bom. Do infantil 5 para o primeiro ano. E aí, nesse projeto, a gente olha muito para a questão do pertencimento, né? Então, a gente trabalha ali durante um semestre e até mais, porque a gente já começa a falar com eles antes, em rodas de conversa, enfim, momentos mais espontâneos com eles e com as famílias sobre essa mudança, né? Então, a gente garante ali o quê? Uma previsibilidade. Mas olhando para o copo cheio, que eles vão ter desafios que vão ser muito bons. Eles conhecem a professora antes? Eles chegam a conhecer os alunos? Tem visitas guiadas? Tem, tudo isso. A gente começa ali com um start no auditório. Tá bom. Né? O mascote da nossa escola está presente. A gente fala, enfim, do início do projeto. A gente joga para eles, se eles entendem que palavra é essa, né? Transição.
E aí é muito legal porque eles começam a participar aí desse conceito, e aí depois desse conceito construído, a gente consegue então dar o start no projeto. E aí o que consiste? São aulas ministradas pelas professoras, que serão as prováveis professoras do ano seguinte. Que vem. Legal. Né? Então, eles têm aula de pensamento computacional, de matemática, linguagem, mas tudo num viés assim, muito interativo, muito dinâmico, muito interessante. Por quê? Porque o intuito é fortalecer essa conexão. E assim, como que a família pode ajudar mais do que atrapalhar nesse momento? O que a família não deve fazer de jeito nenhum, assim? Então, aquelas famosas frases de ano que vem a brincadeira acabou. Essa é forte. Nossa, aí é punição pura. Né? Não tá é? doido. Parece que a criança deixa de ser criança, é só não vou ser triste mais. agora? É. Então, essa é uma frase que eu ouço muito, a brincadeira acabou, ano que vem você vai ter prova. Então, deixa eu deixar um aviso aqui, pais e famílias. Tá proibido falar que a brincadeira acabou. O brincar é parte, né, do desenvolvimento deles. É isso. Eles aprendem brincando, né? Tem gente que dá uma apelada para prova. Ano que vem tem prova. Muito, muito. Eles usam, né, principalmente quem tem irmão mais velho, que já vivencia isso. E é muito ruim porque você nutre ali na criança uma ansiedade com relação à prova muito negativa e que vai permear durante toda a vida do estudante. Tá? Aquele estudante que às vezes estuda, tem ali total domínio do conteúdo, mas não vai sair bem numa prova por conta da questão emocional mesmo, dessa ansiedade que foi gerada lá atrás. Ana, se você tivesse que medir, o impacto acaba sendo mais emocional ou é um impacto mais acadêmico? A ida para o primeiro ano? Se não bem estruturado, ele é muito maior no sentido emocional. O que a minha experiência diz, Thiago? A criança que se sente pronta para aprender, ela aprende muito melhor. Tá bom. Então, é um bom ponto. Ela precisa estar bem consigo mesma. Ela precisa saber arriscar, ter resiliência, porque a resiliência, ela vai errar, ela vai fazer tentativa e erro, mas ela vai continuar investindo, né, nessas tentativas. Ela não vai congelar ali no primeiro erro dela, no julgamento de um coleguinho ou de qualquer pessoa que seja. Autoestima, ela precisa ter uma autoestima fortalecida. Legal. Porque isso vai ser importante nas relações. E a criança que tem um socioemocional em andamento positivo, ela vai lidar com as questões, né, que envolvem os anos iniciais e as questões cognitivas também. Né? Às vezes uma nota que não foi como ela esperava e ela vai embora. Pequenas frustrações, desafios. Exatamente. Tá bom? Cara, isso é muito legal pensar nisso. Exatamente. A gente falou no início sobre os pais. Muitos pais olham muito para essa questão acadêmica e às vezes numa tentativa até de ajudar, tá? E eu não duvido que você pai, você mãe, você está tentando fazer seu melhor. Com certeza. Eu tenho certeza que você está tentando fazer seu melhor, tenho certeza que você tem lá as suas reminiscências, as suas lembranças, coisas que deram certo para você. Todo mundo acha que é especialista em escola porque estudou durante muito tempo, mas eu queria muito que a gente tentasse deixar claro para eles que o indicador de estar pronto não é só saber ler e escrever. Tem mais coisas. Na sua opinião, Ana, o que é realmente estar pronto ou estar pronta para o ensino fundamental, anos iniciais? Eu acredito, Thiago, que é esse fortalecimento emocional. Não tem como. Tudo de saber se resolver, de saber se posicionar, de ter condição de buscar ajuda com alguém. É isso. E de se sentir bem nessa. Mas eu vejo isso muito acontecendo nas nossas escolas. Quando eu entro numa turma do primeiro ano, eles estão lá e eles... Sentindo importantes, empoderados, sentindo importantes. E eu acho que na nossa escola, onde a gente trabalha junto, na Asa Norte, tem uma mística ainda de um outro andar. Tem. Então eles vão para um outro andar, aí eles acham que são muito grandes. Já faz assim, analogia do crescimento, e o outro né? É pequeno agora, que está no andar dos bebês, assim, agora eu estou no andar dos maiores. Eles têm esse empoderamento. E eu os vejo muito bem em sala, eu os vejo de uma forma muito, muito acolhidos, sendo muito importantes para a gente em suas demandas,
sem ninguém relativizar ou achar que não é importante uma demanda específica. Porque são 20 crianças com sentimentos muito diferentes, com necessidades muito diferentes, e que cada uma vai ser um universo para a gente. Então, às vezes, vai funcionar com um mais de uma forma, e esse aqui vai precisar de mais de estímulo. Não, esse aqui tem que se sentir mais desafiado, e esse outro precisa de um outro tipo de estímulo. Eu vejo assim, eu vejo a gente conseguindo agir de formas diferentes para estudantes que são histórias diferentes. É isso, e eu vejo que esse é um passo muito grande que o Sigma consegue dar com cada vez mais força. Esse olhar para o individual, olhar cada um como ele é, com as suas potencialidades, pontos a desenvolver. E assim, o que a gente tem na educação infantil, que é muito forte, a gente está conseguindo levar para outros segmentos também. Independência e autonomia são coisas que os meninos vão precisar se desenvolver. Muito. Como que a gente faz isso na nossa escola e como é que a gente pode indicar dicas possíveis, não que eu queira uma receita de bolo, mas dicas possíveis e orientações para os pais também trabalharem com isso? Autonomia e independência dessa criança. Autonomia e independência, Thiago, a gente trabalha desde sempre, né? Os desafios que a gente coloca, a gente não faz nada pela criança. Então, nossa forma de ver a criança, ela contempla muito isso. Não se faz nada que a criança possa fazer. Cara, e a isso é gente, muito bom. e a gente ainda lança uns desafios assim. Às vezes ela não dá conta, mas ela vai ter uma tentativa e outra e ela vai conseguir. Então, a gente acredita muito nesse potencial. E aí, o que a gente vê também por outro lado? Muitas vezes, como forma de amor, a família acaba fazendo por ela, né? Faz tudo, resolve tudo. Em demasia. Então, assim, isso acaba atrapalhando esse desenvolvimento dessa autonomia, né? Que é tão importante até para esse momento aí de transição. Essa pessoa que tem mais autonomia, que tem mais responsabilidade, organização, é alguém que lida melhor com frustração, Ana? Muito. Essa organização interna, ela acaba reverberando nas relações, na forma. Então, são crianças que articulam melhor o pensamento, recorrem mais a resolver conflitos usando o diálogo e não a força física, por exemplo. Então, assim, é importante nutrir essa questão da organização que vem a partir de onde? Da autonomia. Eu não consigo me organizar se eu não tenho espaço para isso. Se eu tenho alguém que faz por mim, não vou precisar me organizar, não vou precisar aprender. Né? Então, e você vai ceifando, tirando da pessoa, né? Alejando talvez o desenvolvimento dela. Nossa, é isso. É isso. E assim, é importante essa conversa, é importante a comunicação com a família para que a gente continuamente possa estar fazendo essas trocas, essas boas orientações. Tá bom. E como que a família pode manter o equilíbrio, até o professor, entre, eu quero que você seja mais independente, eu quero sim que você tenha mais autonomia, mas ao mesmo tempo eu não quero levar para você uma pressão exagerada. Como que eu trabalho isso para ter equilíbrio? Sim, então olha só, não fazer nada pela criança que ela já dê conta, eu acho que isso é um bom princípio. Então, ela já pode fazer tentativas de colocar o sapato, colocar meia, comida na boca. Então, são coisas que a gente vê, né? Que às vezes, ainda para manter aquele vínculo, as famílias acabam fazendo. E são coisas que eles já dão conta, né? Então, isso a gente já pode, com tranquilidade, deixar por eles e estar ali orientando. Agora, a criança, ela comunica muito bem quando ela se sente pressionada, né? E aí, por exemplo, eu vejo que as famílias às vezes vêm com essa autonomia muito no momento da alfabetização. É o momento que as famílias vão dando esse desafio como forma de impulsionar, né? E aí a gente precisa realmente entender o tempo da criança e ir mediando isso. Eu acho que não só na alfabetização, mas como em atividades do dia a dia e responsabilidades. A gente dá responsabilidade conforme o desenvolvimento da criança. Tá bom. Eu acompanho já há alguns anos, Ana, e tenho aprendido muito lá com vocês no infantil, aqueles processos de transição. Sim. E o que eu vejo às vezes? Eu vejo as crianças animadas, com o desafio, motivadas, espontâneas e assim, com uma sagacidade. Eu quero viver o novo. E às vezes eu vejo o pai mais ansioso que a criança.
Então parece que assim, a criança já está vivendo muito bem esse rito de passagem e o pai ainda está num lugar da insegurança, da ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai? Os pais, eles projetam, Ana, insegurança nos filhos? Com certeza. Às vezes, a própria insegurança e a própria história, né, Tiago? A gente vê muito esses casos de famílias que chegam até nós e compartilham que muito da preocupação deles é fruto do que eles vivenciaram lá atrás. Entendi. E aí, assim, a gente nasce uma família, nasce uma expectativa com relação aos filhos, não tem como. Normal. Normal, mas eu acho que é entender que são seres individuais, né, que por mais que que venham da gente, eles são outras pessoas com outras vivências e uma outra época. A educação mudou e evoluiu, que bom. Então, assim, eles precisam confiar. E eu acho que uma forma da família ter essa confiança é estreitar a comunicação com a escola. Isso é fundamental. Gostei. Essa Gostei parceria é que vai, na verdade, que vai fazer assim toda a mágica dar certo. Isso é corte que vai dar, assim, 50 mil visualizações. Tem certeza, mesmo, Ana? Thiago? Arrebentou. Então, pronto. Então, Ana, valeu. O que os pais mais temem, no final das contas, nisso tudo, assim? Por que às vezes é sofrido para isso? Você está me explicando, mas assim, qual que é o maior temor? É de não dar certo? É dele não ser suficiente? É do filho estar numa situação de sofrimento? Qual que é, assim, o cerne desse negócio? Na verdade, tem dois eixos. Tem famílias que se apegam muito à questão cognitiva, da criança não dar conta do processo de alfabetização, eles põem um peso muito grande, né? Como se aquele ano, o primeiro ano, fosse único e fosse ali a decisão, né? Quase um vestibular dos mais novos. Ali é um momento de decisão. E não, a alfabetização é um processo. E eu acho que quando a família compreende que é um processo que se dá ali no primeiro, no segundo, terceiro ano, que a escola está pronta, por isso que a comunicação é importante. Entender como que a escola... né? A calma, a previsibilidade, Exatamente. sabe para onde está indo. Como que a escola pensa esse processo de alfabetização, né? Isso dá uma tranquilidade maior. Porém, tem a questão também da superproteção da criança que está crescendo, vai adquirir mais autonomia. Será que ele vai dar conta? Como é que vai ser essa nova professora, esse novo segmento onde tudo muda? Então, a gente vê que a família sente, também faz algumas comparações, não tem como. Eu queria muito que a gente pensasse nessa coisa da comparação. Porque, às vezes, na turma, podem ter crianças em estágios diferentes ali, das suas próprias questões. E eu vejo, às vezes, numa tentativa preocupada, cuidadosa, alguns pais e mães colocando os pés pelas mãos em compararem o processo do filho com outra criança. Essa comparação mais ajuda ou mais atrapalha? E o que fazer? Ela mais atrapalha, sem dúvida, porque, como eu falei, as crianças são seres individuais, cada uma com o seu pacotinho ali de potencialidades e pontos a desenvolver. Então, você olhar só porque para a nota de uma criança, por exemplo, que é o que se faz muito ali no ensino fundamental, né? Ah, meu amigo tirou tanto, fulano, a filha de fulano tirou tanto. Eles são muito presos na nota, Exatamente. né? Meu Deus. É terrível, assim, porque ele coloca a criança num recorte muito pequeno. E, assim, até a avaliação, e a gente já tem esse entendimento, que bom, enquanto professores, gestão, de que é um recorte de fato e não compõe a única nota da criança, né? A gente olha para o todo, o desenvolvimento no dia a dia, o comprometimento dessa criança no dia a dia, enfim, e eu acho que é isso. A comparação, ela é sempre nociva, nunca positiva. Ela sempre vai mais atrapalhar do que ajudar. A gente tem que olhar para o nosso filho, entendendo e escutando essa criança. Eu acho que tem faltado isso, sabe, Thiago? Essa escuta efetiva. É porque a gente tem um negócio de achar que ele não sabe, e na verdade ele sabe. Muito. O melhor termômetro e para praticamente todas as faixas etárias, quando eu estou lá conversando com o ensino médio, tentando entender as dores e as provas chegando, e os vestibulares e as decisões todas, a gente acha que sabe todas as demandas porque a gente tem um universo de muitos alunos que a gente passou a nossa vida inteira acompanhando. Mas se você parar para escutar, assim, efetivamente, genuinamente aquela pessoa,
você consegue dar avanços muito maiores, porque ela vai te falar onde está a maior dor, a maior preocupação, onde está a maior segurança. E parece que a gente, às vezes, não acredita muito na potencialidade dessa criança, né? É isso. E a escuta, Thiago, você foi brilhante, porque você colocou até os mais velhos, né? Ela é fundamental. Ninguém sabe mais a respeito do sentimento dessa criança, das emoções, enfim, de como estão as relações na escola, como ela sente o aprendizado do que ela mesma. Entendi. Então, assim, precisa existir. E se você pudesse falar para famílias da nossa escola, para professores da nossa escola, que é o intuito, o nosso maior público, o que era o mais importante para falar para esse pai em relação a esse momento? A esse momento é comunicação. Comunicação com a sua criança e com a escola. Com a sua criança, para você entender como ela está sentindo esse processo, e dessa forma você vai criar estratégias para lidar, porque cada criança vai sentir de uma forma. E o segundo ponto é a comunicação com a escola, como que a escola lida com esse processo de transição. Isso também vai trazer muita segurança, eu tenho certeza. Até porque cada escola vai lidar de uma forma e é preciso que a família entenda a identidade e a tratativa da escola nesse momento tão delicado e específico da vida da criança. E, assim, a visão que a nossa escola tem é que preparar uma criança não significa acelerar conteúdos e fazer isso de forma aleatória. É um processo muito mais intencional, significa fortalecer diferentes recursos, significa fortalecer de maneira sistêmica a criança em muitas áreas, para que quando os desafios aparecerem, ela vai ter lá recursos, mecanismos, ela vai ter competências e habilidades para acionar e solucionar aqueles problemas. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E consigo ver na prática eles se articulando, eles negociando, eles resolvendo problema, eles conseguindo agora uma teia maior de argumento. Eu gosto muito de acompanhar isso acontecendo. Tá bom, professora, muito bem, hein? Nossa, e ela vem aqui e fala assim, não, que eu tô nervosa e tá dando um show. Muito bom, Ana Flávia. Que orgulho que você é minha coordenadora que tá na Zanorte. Também tenho orgulho do meu diretor, viu? Amém. O melhor. A transição começa a chegar. Essa reta final do segundo semestre, ela é mais incisiva. Sim. O que os pais podem fazer meses antes da transição? Então, vamos lá. Previsibilidade, né? É muito importante, mas uma previsibilidade aí positiva. Então, falando sobre os bons desafios que ele vai ter, as novas relações, né? Tanto com os adultos ali do segmento, tanto com as crianças, os colegas que vão chegar. Isso é muito positivo. Outro ponto é evitar, né? Aquelas frases ali acaloradas, como a brincadeira acabou, você vai ter prova, vai ter mais responsabilidade, dever de casa todo dia. Escuto muito isso, que gera uma ansiedade na criança, né? E um sentimento de, será que eu vou dar conta? E aí é o que é muito ruim. E outra coisa é esse suporte socioemocional, essas conversas para entender como é que estão esses sentimentos e onde que a família pode atuar junto com a escola. Nessas trocas de segmento, Ana, infantil, Fundi 1, Fundi 2, depois médio, a gente acaba também recebendo nas nossas escolas, nos colégios Sigma, muitas pessoas de fora. Sim. Tem muita gente de fora que acompanha hoje o nosso podcast. Eu fico muito feliz assim deles acompanharem, olhando e pensando na nossa escola como uma opção. Para esse pai que não é Sigma ainda e que pensa em ser Sigma no que vem no primeiro ano, ele tem que conhecer antes, ele tem que vir conversar com a gente. Como é que você enxerga a transição para o cara de fora agora, pensando nesse outro cenário? A transição para quem vem de fora é fundamental e assim é muito mais sensível, porque a gente precisa entender que além de uma transição de segmento, a criança vai estar vivendo ali uma adaptação escolar, um ambiente totalmente novo, onde ela não vai ter nenhuma referência. Então, mais do que nunca, é importante que ele conheça, né, a metodologia da escola, como a escola vê essa criança, como que vê esse momento tão delicado que é o primeiro ano, né? E também que leve a criança para esse ambiente. É uma coisa que eu bato muito com as crianças com as famílias que vêm nos procurar. Tragam os filhos de vocês, porque no final das contas são eles que vão passar metade do dia ou o dia todo na escola.
Então, eles precisam sentir, eu quero que eles vejam os filhos deles interagindo com aquele ambiente. Isso é fundamental. E assim, eu vou deixar também uma máxima para os pais que vão visitar a escola. Visita a escola funcionando, sabe? Maravilha. Visita a escola no horário que seu filho for estudar. Eu sei que às vezes é difícil, mas visitar em funcionamento, qualquer que seja a escola, mostra tudo. De clima organizacional, das pessoas, do cuidado, do acompanhamento. É muito simples visitar a escola quando não tem ninguém. O melhor momento para... E eu gosto muito de apresentar a escola na hora do intervalo. Eu acho que é o melhor momento que existe para apresentar a escola. Acho que você consegue ver bem o termômetro da felicidade, das relações, como as pessoas elas se tratam, como é o cuidado oferecido a todos que estão ali. Assim, eu acho que é sempre um excelente momento. Eu gosto muito dessa ideia. Muito bom. Ana, como é que a gente sabe se a adaptação está acontecendo de uma forma que precisa acontecer? O nosso termômetro é sempre quando essa criança chega na escola, mas muito mais como ela sai da escola. O que acontece? Quando a família muitas vezes vai deixar essa criança na escola, tem ali a dor da separação, às vezes é uma noite que não foi bem dormida, uma família, o pai que viajou, voltou há pouco tempo de viagem, ou a mãe que está trabalhando um pouco mais. Tudo isso influencia nesse momento da despedida. Tá bom. Agora, a criança que está bem, no momento que a família vai buscar, isso é um excelente termômetro. Mesmo que ela não chegue muito bem ao longo do dia, se você chegou para buscar ela está muito bem, as coisas estão fluindo, está no caminho certo. Muito acontece também com as devolutivas da criança, né? Então, tem crianças que são mais espontâneas, contam tudo o que aconteceu, uma divergência com um colega, uma atividade que foi ali não foi tão legal. Tem crianças que precisam ali de um estímulo a mais. Então, é importante que a família invista nesse diálogo. Nesse processo, pode acontecer algum tipo de regressão momentânea, temporária? Pode. Porque mexe com o emocional da criança como um todo. Imagina você chegar num lugar onde você ali não tem relações de vínculo estabelecidas, né? Onde você vai ter ali que se desafiar, porque é um desafio emocional, né? Você ali conquistar essas amizades, esses vínculos com um adulto, com um coleguinha, é desafiador. Isso tudo gera ali na criança uma ansiedade natural, né? Uma preocupação. E aí a gente precisa estar acompanhando e entender que alguma regressão pode acontecer. Um sono mais agitado durante a noite é muito comum que as famílias relatam, principalmente nos mais novos, mas pode acontecer também com os mais velhos. Toda vez que eu ando pelos nossos prédios, eu consigo perceber lá na nossa escola as crianças com um vínculo muito forte com os professores e necessariamente um vínculo muito forte com a própria escola, que as acolhe, elas gostam e elas protegem, elas defendem e elas têm um entusiasmo e uma felicidade muito real assim para falar da escola. O que a gente faz de tão diferente para essas crianças terem tanto vínculo, tanto pertencimento com a nossa escola? Na sua opinião, Thiago, é a opinião mesmo. Eu acredito, e aí eu vou ser até um pouco repetitiva, mas acho que é esse olhar para a potencialidade para o individual, sabe, de cada criança. A gente não tem ali um modelo pronto e a gente não tenta colocar a criança em caixinhas. Entendi. Elas se sentem valorizadas. Elas sabem que elas são respeitadas em suas falas. Então, uma criança chega para você, eu vejo todas as vezes, você para o que você está fazendo, né? Você abaixa e você escuta a criança, você os abraça, eles te veem, eles sabem quem você é, o diretor da escola. Então, assim, isso tem muito valor. E eu acho que essa mesma cultura você passa para todos os outros. Então, como que a criança não vai se sentir feliz em estar num lugar que ela é pertencente, que ela sabe o nome do porteiro, da moça da limpeza, sabe, da coordenadora, que ele sabe que ele pode chegar ali, bater na porta dela e falar que está com uma insatisfação. Tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Isso é muito legal mesmo, eu concordo. É perfeito. Então, a gente tem feito esse dever de casa direitinho, está dando certo. Reta final do nosso programa, e o entendimento é que a chegada no ensino fundamental, ela não deve ser acompanhada por pressa. A gente não está numa corrida sem fim em busca de conteúdos superficiais. O mais importante é que ela consiga se perceber como alguém que, na hora da dificuldade, na hora do apuro,
ela vai estar junto com alguém para que o próximo passo seja dado. Tudo isso de forma intencional, tudo isso de forma pensada e muito bem conduzida. É isso. Reta final do nosso programa, e sempre que chega na reta final tem um momento que é importantíssimo. Vem aí um momento muito importante, Ana. E aí, você é especialista, você fica com 2 recados. São 2 dicas de tudo que a gente conversou e eu fico com uma. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. São 2 para você. Calma que tem vinheta, calma, não fique apressada, professora. Pessoal, vem aí, Sigma Dicas. Ana, a regra é claríssima. Você é especialista desse negócio. Você fica com 2 pontos. Eu fico com um só. Eu sou simples e humilde, eu não sei muito desse negócio. O meu ponto é um só. Ana, olhando para aquela câmera, fazendo todo mundo acreditar na gente, assim, de uma forma muito forte, seus 2 pontos da conversa de hoje. Então, vamos lá. Uma rotina organizada em casa também é fundamental. Então, essa é uma dica, né, que eu não dei anteriormente. E é fundamental, principalmente para essa nova etapa, né, de crianças que vão ingressar ali para o 1º ano. Então, essa rotina organizada, de momentos para fazer as atividades, com auxílio ali de alguém da família, é super importante, né? Um ambiente adequado, então a gente sempre coloca isso como pontos positivos aí que auxiliam nesse processo. E o ponto ali dessa conversa, que eu acho que resume tudo, é, mais uma vez, não encarar essa transição como uma ruptura. A criança, ela continua a ser criança, né? Tem menos de 1 ano ali que separa uma criança da outra, né? Então, ela vai continuar brincando, sim. O brincar para a gente continua importante, sim. Ela apenas vai ter outros desafios e uma nova rotina, né? Como tudo na nossa vida, a gente muda de fase e aí a gente aumenta um pouquinho as responsabilidades. Isso é maravilhoso porque gera crescimento e desenvolvimento. Nossa, falou tudo que eu ia falar. Agora eu fiquei sem ponto. Eu tô numa situação ruim agora, mas vou tentar. Tá bom. Ó, meu ponto tem a ver com famílias, pais, mães responsáveis. Eu queria muito que, para além da dinâmica burocrática do dia a dia, de perguntar como foi a aula ou qualquer coisa assim, que parece um interrogatório, que você fizesse questão de participar da rotina dessa criança. A chegada dela no 1º ano é muito importante e, por ser importante, eu queria que você desse a importância necessária, fazendo parte, entendendo o que aconteceu, estimulando a empolgação, essa mística de estar mudando, de estar crescendo, de estar se desenvolvendo. Esse tipo de apoio é extremamente marcante. Esse tipo de apoio, acompanhado de tempo de qualidade sua, com seus filhos, muda tudo. Ele vai se sentir, mesmo no momento da dificuldade, ele vai se sentir contando com você, sabendo que existe um apoio muito mais do que uma cobrança, sabendo que existe um abraço e uma ajuda muito mais do que somente uma busca por uma nota. Então, eu queria muito que você, de maneira intencional, conduzisse essa aproximação da retórica da escola do seu filho com o que ele está vivendo e que vocês fossem menos burocráticos, sejam mais reais, mais próximos e mais afetivos. E aí, professora, deu certo? Nossa, arrasou. Tô aqui emocionada. Ah, meu Deus, emocionada é essa. Brilho nos olhos. Mais um episódio emocionante do SigmaCast. Eu tô aqui para agradecer a Ana Flávia. Ana Flávia mandou bem demais. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada a você, Thiago, pelo convite. Ô, gente, o SigmaCast, ele vai para as nossas redes todas as quartas-feiras. Se você quiser acompanhar, dá para acompanhar pelo YouTube, dá para acompanhar pelo Spotify, dá para acompanhar ainda pelo Instagram. A gente volta para mais momentos de formação e de colaboração.